Chegou a hora de falar de Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Já assina o canal, acione o sininho, porque vamos adentrar na treta. Você pediu, você fez barulho na internet, você foi ao Twitter, às redes sociais e sim, fizeram um novo Exterminador do Futuro. Ok, você não fez nada disso, mas fizeram igual. E agora, dirigido por Tim Miller, nós temos um filme que renega uma série que foi feita, pega só os dois primeiros filmes que são aquele core, aqueles filmes que realmente mexeram com os fãs, que criaram os fãs e que criaram esse cânone todo de Exterminador do Futuro, todas as cenas icônicas, todos os símbolos, todo o significado que ficou marcado na história do cinema. O que vale está no filme lá de 84, no filme dos anos 90, e então eles ignoraram todos os filmes que vieram depois, inclusive algumas sérias bombas com Gênesis. Enfim, ignoraram uma série de filmes ruins para dizer assim, ó, queremos resgatar essa franquia, gostamos dela. E a gente tem a produção do James Cameron, criador de tudo isso, e a gente pensa, poxa vida, agora sim, hein, vamos lá, vamos fazer um Exterminador como a gente gostava lá dos dois primeiros. Mas calma lá, que a gente chega nesse ponto. O filme começa com aquela velha premissa que a gente já está acostumado, só que aqui eles mudam todo o enredo, eles mudam todo o contexto de que a gente sempre tinha, porque normalmente vinha um Exterminador do Futuro para matar John Connor, o cara que comandava a rebelião dos homens contra as máquinas, afinal as máquinas já tinham se rebelado contra os homens e tinham acabado com o planeta. Dessa vez a gente não tem isso, quer dizer, a gente tem isso, só que não é com John Connor, eles fazem essa alteração. Então, pela primeira vez em toda a história do Exterminador do Futuro, não vai ser o John Connor que vai ser o salvador ou que é realmente o mais importante. A gente tem a atriz Natália Reis vivendo a Dani e ela sim vai ser a pessoa a ser protegida. Primeiro, a gente tem a chegada da Exterminadora boa, que é a Mackenzie Davis, que ela chega, o nome dela é Grace, e ela chega daquela mesma forma. A gente já começa o filme com aquelas velhas premissas de que eles chegam numa bola vindo do futuro, aquilo dá um impacto no solo e tal. Só que dessa vez essas bolas que vêm do futuro, bolas de poder, que trazem os Exterminadores, elas são colocadas em lugares diferentes. Porque normalmente ela aparecia no chão. E aí o Tim Miller, não, que dessa vez eles vão surgir em lugares diferentes. A Mackenzie Davis, ela já chega... Ah, eu não falei que vai ter spoilers? Vai ter spoilers, ok? Então, ela já chega num viaduto na cidade e essa bola se forma no meio do viaduto para baixo. Então ela já chega, ela já cai de um viaduto, ela já chega se ferrando. E também a gente tem, por outro lado, o Exterminador do Mal, que vai vir para matar essa nova pessoa, que não vai ser John Connor, olha só. E essas mudanças, elas são muito boas e muito pontuais e funcionam demais, porque a gente já estava enjoado de ver toda essa história. E aqui eles colocam uma protagonista mexicana, mulher, com uma exterminadora também mulher, que não é uma máquina, mas sim uma humana aprimorada. E o Exterminador do Mal também com suas origens latinas, que é vivido pelo Diego Luna, que faz aquela mescla do homem, o Exterminador, aquele do T-800 do metal líquido, que é uma coisa tão legal que criaram lá nos anos 90 que ela vem até hoje. Então, se a gente tem um filme do Exterminador, a gente tem um Exterminador com o esqueleto de aço ou de titânio, sei lá o que, mas a gente tem que ter o Exterminador de metal líquido, que é muito mais poderoso e que dessa vez ele faz coisas que ainda não tinham acontecido nos outros filmes. Ele extrapolam o poder dele, porque além do metal líquido ele consegue sair com o endoesqueleto dele, ou seja, ele pode até em alguns momentos ser dois inimigos. Então essas mudanças logo de cara, elas ficam muito legais, a gente compra e a gente quer ver o que vai acontecer logo de cara. O filme logo de cara nos prende e vai nos arrastando por uma aventura muito bacana. E o filme já começa em 220, a gente já começa com ação propriamente dita e um personagem caricato que, se você assistiu A Casa de Papel, você logo vai reconhecer. Ele é pai do casal de irmãos
que é apresentado logo no início, e é interpretado pelo ator que fez o Arthurito de La Casa de Papel, e ele logo vai ter uma pequena participação, mas se você já se irritava com o Arthurito em La Casa de Papel, você vai se irritar ainda mais com o Arthurito agora em Exterminador do Futuro. Mas como eu falei, o filme já começa em 220, a gente já vê as perseguições e claro, o inimigo é sempre muito mais poderoso, a nossa nova amiga, o nosso novo robô do bem, por assim dizer, não é bem um robô, ela é uma humana aprimorada e a gente já fica com algumas dúvidas do que está acontecendo ali. Primeiro, por que eles estão tentando salvar essa menina, que aparentemente trabalha numa área industrial no México, nada muito importante ou nada muito envolto em tecnologia. E o segundo é como essa mulher que veio do futuro, ela se tornou tão aprimorada, o que aconteceu com ela para ela ser tão poderosa assim. Então, são duas dúvidas que já param logo no início do filme, então a gente já fica instigado, eles começam muito bem. E claro, nós temos, como você já viu nos trailers, a nossa Linda Hamilton fazendo o seu retorno triunfante nessa franquia, porque na verdade os dois melhores filmes têm ela, e agora eu vou te dizer que o terceiro melhor filme da franquia também tem ela, porque ela já chega com toda aquela carga emocional. O início é uma espécie de prólogo com a Sarah Connor e seu filho, e a gente tem a volta do Edward Furlong ao seu papel clássico. E aí a produção, esse spoiler eu não vou dar, mas a produção nos remonta uma cena muito interessante e que a Marvel tem feito muito nos filmes dela, que é reconstruir esses personagens de uma forma que eles fiquem jovens, eles são rejuvenescidos. E para o nosso espanto, eles conseguiram fazer de uma forma muito competente e para o nosso espanto a gente não imagina que é dessa forma que esses personagens vão voltar. Mas voltando a toda a perseguição que é recontada lá, ali na cidade do México, onde eles estão, a gente vê a Linda Hamilton chegando com tudo. Ela já chega com aquela áurea de salvadora, de badass, ela tá com armamentos pesados e a primeira cena que ela aparece é justamente para salvar a primeira perseguição, a perseguição do início, que dá o estopim de tudo, e ela sim salva a galera. E aí a gente vai aprofundando a história e tentando entender por que são aquelas personagens, o que elas têm, o que elas podem fazer, quais são os poderes, quais não são, quais são as capacidades que elas têm, e também entendendo os poderes cada vez mais do novo Exterminador vilão. Como eu já falei, ele está overpowered, e se o metal líquido já era sensacional nos anos 90, ele está ainda melhor nos anos de 2019. E aí a gente vai naquele ritmo frenético que é o que marcou também muito dessa franquia do Exterminador do Futuro, que é os mocinhos tentando fugir do bandido, que é muito mais poderoso. Eles sabem que a qualquer momento esse bandido vai alcançar eles, ele tem o suporte, ele tem a tecnologia o suficiente para fazer o que ele quiser, então ele em algum momento, mesmo que esses mocinhos respirem, a gente sabe que esse vilão vai chegar e vai chegar tocando terror. E é isso que faz o filme ficar tão bom. O diretor desse filme é o Tim Miller, que fez o primeiro Deadpool, e ele consegue dar um ritmo alucinante para a primeira metade, e a gente está sempre achando que vai dar algum problema, que o vilão vai chegar e vai tomar essas personagens de novo. Mas aí a gente chega no meio do filme, quando as coisas começam, infelizmente, a se perder um pouquinho. E agora eu vou entrar em spoilers pesados. Primeiro ponto é que elas precisam saber quem é que está decodificando locais de chegada dos novos exterminadores para Sarah Connor, que desde o momento em que, outro spoiler pesado, John Connor morreu, ela simplesmente recebe informações de onde vão surgir esses novos exterminadores, e ela chega lá e ela virou uma caçadora de exterminador, ela mata esses exterminadores do futuro. E aí eles precisam então entender por que ela está recebendo essas informações e para ajudar a menina que é o novo alvo dos exterminadores. E essa nova exterminadora vivida pela Mackenzie Davis, que se chama Grace, não é Mackenzie Grace. Ok, vamos lá. Eles precisam saber de onde são essas informações, de onde vêm essas informações que ela vem recebendo desde, spoiler pesado, a morte de John Connor, seu filho. Então, eles vão até um determinado ponto que
é da onde eles recebem essas informações. Eles usam essas coordenadas e chegam até uma cidade no interior do Texas. E é claro, spoiler de uma vida, você já sabe quem é que está ali mandando as informações. Sim, é o nosso Terminator, vivido pelo Arnold Schwarzenegger. Mais spoilers pesados. Ele vive no interior do Texas. Ele tem uma família. Ele tem um filho e uma esposa. Ele tem um cachorro. Ele oferece cerveja para as meninas que recém chegaram ali para saber quem era aquela pessoa. Precisava usar esse artifício? Ele não é incoerente, sendo que se fosse só o Terminator ali. Mas ele não, ele tem todo esse contexto envolvido com ele. Aí elas perguntam, mas como você tem um filho, como você vive aqui, o que aconteceu? Galá, eu sou um bom ouvinte, ela sabe que a nossa relação é muito mais de convivência e não de marido e mulher, por assim dizer. E eu também sou um cara muito engraçado. Ou seja, eles tiram o Exterminador do Futuro, o nosso Terminator, para um alívio cômico que, se você comprar, funciona. Eu não comprei, me incomodou um pouco e eu achei que não precisava. Mas ok, construíram essa nova realidade e é claro que a Linda Hamilton, outro spoiler pesado, não gostou disso porque, apesar da gente ter aquela memória afetiva de que o Terminator salvou John Connor no Terminator 2, a gente vai lembrar que no Terminator 1 ele era um exterminador do mal e veio para matar John Connor. Nesse novo filme foi ele que matou John Connor. Mas para dar um motivo de vida para Sarah, ele fez tudo que ele estava fazendo até então. Estraga o que a gente já viu até aqui? Não sei, vai depender de cada um. Você pode até gostar, eu não gostei, me incomodou bastante, mas a gente está em outro filme agora e até então tudo estava funcionando muito bem. E a gente esquece, vamos só pensar que a gente está num filme de ação e um filme de ação muito competente. O problema é que até esse momento ele construiu um filme com força feminina e com representatividade. E aí essa ideia de resgatar o Schwarzenegger e ele vai, ou o Terminator, como preferir, resgatando ele vai passar a tomar um pouco de espaço na trama, que eu acho que talvez fosse melhor ser mais pontual, mas não, da metade pro fim ele vai realmente ajudar essa turma, as meninas, e vai ajudar de uma forma muito forte. E aí começa aquele show de cenas de ação despropositais, algumas que a gente fica custando para acreditar. Ou seja, do meio para o fim ele vai perdendo um pouco da força. Mas mesmo assim ele consegue chegar no final como um bom filme de ação, com bons efeitos especiais, com essa nostalgia que a gente tem, com o excesso de Arnold Schwarzenegger. E o final é aquele final que a gente imagina de um filme de ação. Eles revelam o passado da menina, revelam o passado da Exterminadora do Futuro, vivida pela Mackenzie Davis, que é a Grace. Ou seja, eles conseguem construir todo um novo cenário de que a salvadora é a Dani e a amiga dela é a que veio também, que um dia foi salva, veio para salvar ela também. Fica um final bonito, fica um final bem construído, com alguns erros de continuidade aqui e ali, e a Linda Hamilton ficando um pouco mais de canto do meio para o final. Mas a Linda Hamilton, em todo momento que aparece, ela é sim badass, ela é muito boa, ela é amargurada, ela consegue ser a personagem que ela sempre mostrou, de uma forma ainda mais contundente. Com o passar dos anos ela conseguiu manter toda essa aura e ela entrega muito quando ela está em tela. As atrizes são ótimas, a Mackenzie Davis funciona muito bem, gostei muito do poder que ela tem, de como eles construíram ela. A própria Natália Reis está muito bem, ela vai se empoderando, ela vai crescendo com o passar do filme. Então esse elenco que eles montaram, o elenco feminino, é muito bom e entrega demais. O meu problema
foi realmente com o Arnold Schwarzenegger que começou a ajudar demais quando não precisava. Não precisava, definitivamente não precisava. E com tudo isso colocado, vamos ao veredito da vigília, que é nota 3. De 0 a 5, 3 estrelas. Eu até pensei em dar menos, mas a ação é muito boa no início, eles conseguem entregar bastante e eu gostei de ver todas essas protagonistas femininas atuando. E sim, quero ver uma continuação com uma nova Mackenzie Davis vindo do futuro para, de repente, novamente salvar a nossa Dani vivida pela Natália Reis. Então era isso. Gostou do vídeo? Gostou do veredito? Deixa pra gente nos comentários o que você achou. Não esqueça de assinar o canal e seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.